There's revival and it's spreading like a wildfire. Bom dia para nossa segunda-feira, bom dia para nossa semana que está começando. Glórias ao Senhor por mais essa oportunidade que temos, né? Os dias passam tão rápidos e é por isso que nós precisamos viver intensamente cada dia que o Senhor tem nos dado, cada dia que Ele tem acrescentado na nossa história, amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto muito interessante que é a libertação do medo. Mas que tipo de medo é esse? O medo de falar, o medo de se expor, o medo de colocar aquilo que está dentro de nós para que a outra pessoa saiba, né? E complementando um pouquinho do que nós conversamos no devocional passado, quero que você me acompanhe lá em Efésios capítulo 3, verso 20 e 21, que diz assim: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja dada a glória. Esse versículo é muito poderoso, né? Se nós realmente for analisar o que esse versículo nos diz, Paulo está falando aqui que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, né? Você consegue imaginar o que é o infinitamente mais daquilo que pensamos ou daquilo que pedimos, né? É muita coisa, infinitamente mais, né? A gente pensa tanta coisa, a gente pede tanta coisa e Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Glórias a Deus por esse Deus, mediante o poder dele que atua na nossa vida, né? Então, mas como assim, né? Se libertar do medo? Talvez, no devocional anterior, nós colocamos que, dependendo da personalidade do nosso cônjuge, ele influencia para que ele fale menos, exponha menos aquilo que ele está pensando ou sentindo, tá? Mas a questão é que esse medo de falar, de se expor, pode vir de situações decorrentes da sua infância, aonde ele era muito criticado, aonde ele não tinha liberdade para falar o que pensa, porque muitas vezes ele ouviu: engole esse choro, né? Não, cale a boca, não quero ouvir você falar. Termos assim ouvido de pessoas que são a nossa referência, pode muitas vezes nos atrapalhar na nossa vida adulta. Então, o medo de fazer com que as pessoas, o medo de causar uma briga, uma discussão, de causar um ambiente muito estressante, faz com que a pessoa se cala e não tenha coragem de expor os seus sentimentos, expor os seus pensamentos em função disso, tá? E o que você pode fazer se você tem um cônjuge que você já como é que a gente diz assim, já percebeu que ele tem essa predominância a se calar, né? A não se expor. Provavelmente você deve ter o dom da fala, é a pessoa que mais fala dentro do relacionamento, dentro do casamento. Mas o que você pode fazer para estimular também o teu cônjuge a sair dessa prisão, que condiciona ele ou ela nessa posição de estar se calando e de evitar conflitos, prefere guardar tudo para si ao invés de expor e pedir ajuda, né? O que eu posso dizer para você? Que muitas vezes o seu cônjuge já teve vontade de falar alguma coisa para você, mas ele não falou de medo da tua reação, de você explodir, de você começar a gritar ou começar a brigar, tá? Mas para você poder fazer isso, você tem que ter consciência dessa posição que você toma de, às vezes, se exaltar um pouco e deixar os ânimos tomar conta de você, tá? Então, o que você pode fazer para resolver isso? Numa situação calorosa, amorosa, você pode pedir para o teu cônjuge relatar algumas situações em que ele tentou te falar alguma coisa, mas você reagiu, respondeu de uma forma muito explosiva, muito... como é que eu vou dizer assim, além de explosiva, mas muito agressiva, né, o agressivo, para que você possa então estar tomando conhecimento desse comportamento e para que situações futuras isso não venha a acontecer. Claro que essas exposições elas devem ser colocadas aos poucos, né? Não dizer tudo de uma vez só, mas a cada dia você pode estar relatando, né? O seu cônjuge pode estar relatando situações em que deixaram ele com medo de falar por causa da tua reação.
porque essa reação, ela se assemelha muito com a condição onde ele passou por isso na infância, com os seus pais ou com algum outro adulto de referência para ele ou para ela, né? Então, expor essas situações, você ter ciência dessas situações aonde você agiu com agressividade, agiu de uma forma explosiva, vai te ajudar a te controlar no momento em que isso acontecer, porque comportamento é comportamento, muitas vezes a gente não consegue dominar, a gente age pelo impulso, não é mesmo? Então, expor essas situações ajuda muito, tá? Para que o teu cônjuge não tenha mais medo de falar e esteja se libertando desse medo, né? Porque muitas vezes é bom a gente ouvir feedbacks, né, críticas construtivas para que a gente possa melhorar. Eu acho que eu até já comentei com vocês aqui que uma situação eu pedi para o meu esposo fazer uma lista dos hábitos que eu tinha e que incomodava muito ele, para que eu pudesse estar também trabalhando isso, ajustando e mudando, para que também ele venha se sentir mais confortável com o nosso relacionamento, né? Como eu sempre digo, o casamento tem que ser bom para os dois. E eu lembro que ele demorou um pouco para fazer essa lista, eu acho que ele estava um pouco com medo, com receio, né? Mas ele fez essa lista. Algumas coisas eu me surpreendi, eu não imaginava que incomodava ele, né? Mas são coisas que eu tô tratando uma por uma. Com certeza eu estou bem melhor hoje do que naquela época, né? Então, ouvir esses feedbacks, assim, essas críticas construtivas, elas fazem parte para que haja um amadurecimento da nossa parte, né? Então, se você quer estimular o seu cônjuge a falar, comece pedindo para ele relatar situações em que ele tentou falar alguma coisa e você agiu de uma forma que ele não esperava e que estimulou ele a se calar, né? Então, acho que aí é o primeiro passo. Não fique brabo ou braba com o que você ouvir, tenha humildade para ouvir isso e busque no Senhor, no Espírito Santo, sabedoria para mudar esse comportamento, tá? Para que os dois possam ter essa liberdade de poder expor os seus sentimentos sem medo da reação do outro, ok? Que Deus abençoe você, tenha uma ótima semana e nos vemos na quarta-feira, em nome de Jesus. I've got no